Atenção porque vai começar a aula de educação ambiental. Olá, alunos dos nonos anos. Meu nome é Veridiana Albuquerque, sou professora de Educação Ambiental e nós vamos para a nossa próxima aula, aula 3. Antes de começar o tema de hoje, nós vamos realizar algumas correções referente a algumas questões que foram postadas para vocês da aula passada. A primeira questão diz assim: em sua essência, a agrobiodiversidade propõe um modo de pensar a agricultura a partir de um sistema. Então, analisando o que foi dito na aula passada, a gente observa que a agrobiodiversidade é um sistema justo, sustentável e ambientalmente orientado. Então, dá orientação para que ocorra uma agricultura benéfica. Então, a alternativa correta seria a alternativa A. A próxima questão diz que as plantas são seres vivos que fazem parte do reino plantae ou reino dos vegetais. Elas se destacam por serem formadas por muitas células e, em sua grande maioria, realizam a chamada fotossíntese. Indique o item verdadeiro sobre as plantas. Então, quando a gente vai analisar todos os itens, a gente observa ali na letra C, que diz que, através da fotossíntese, ocorre a produção de oxigênio. Então, seria o item correto dentre as alternativas. Então, item correto, letra C. O gabarito aí é para que vocês possam analisar as outras questões e verificar se vocês acertaram ou não. Então, nós vamos começar a falar um pouquinho sobre o tema da aula de hoje, que é referente à diversidade cultural, que é a chave para o desenvolvimento sustentável. A gente vai analisar sobre cultura e desenvolvimento sustentável. Então, desde que o mundo é mundo, a gente observa que os povos tendem a expressar sua cultura através de manifestações simbólicas ou até práticas. A gente observa, né, que várias culturas realizam determinadas práticas, como dança, como na comida, como em músicas. Então, tendem a expressar sua cultura através dessas manifestações. Porém, a partir do processo de globalização, a diversidade cultural passou a ser esquecida por conta de interesses políticos e econômicos. Quando a gente fala da globalização, a gente vai lembrar da evolução tecnológica, tá? Então, a tecnologia, ela tem dois lados. O lado bom, que é o lado da informação, chegar bem mais rápido às pessoas, mas também tem um lado ruim. Por quê? Querendo ou não, infelizmente, aquelas regiões que têm o melhor acesso à tecnologia vão tender mostrar mais a sua cultura. Então, já aquelas regiões que não têm tanto acesso à tecnologia em si, é como se a sua cultura ficasse meio que escondida. Esse fenômeno, como eu falei, de globalização, ele é capaz de dificultar a consolidação do desenvolvimento sustentável. Então, muitas vezes, quando a tecnologia ela não está atrelada, não está ajudando a que todas as regiões possam mostrar a sua cultura, faz com que esse desenvolvimento sustentável ele possa ser dificultado, de certa forma. Então, quando a gente fala de sustentabilidade, ele é baseado em 3 pilares: o ambiental, o econômico e o social. Então, quando a gente trabalha, quando a gente fala de sustentabilidade, a gente engloba esses 3 pilares. A gente fala da parte ambiental, a gente fala da parte econômica e a gente fala também na parte social. Então, para que eu possa falar que eu sou sustentável, que eu uso a sustentabilidade, eu tenho que englobar aí esses 3 pilares no meu dia a dia. Há especialistas que apontam a cultura como uma quarta base, um quarto pilar para o desenvolvimento sustentável. É como se
tivessem inserido aí a cultura também como um ponto importante para ter um desenvolvimento sustentável eficaz. A ex-ministra do Meio Ambiente, ela falou o seguinte, que quando passamos a entender que existem formas particulares de manifestações do fazer humano, que se expressam nos mais variados campos, é possível estimular essa diversidade, sem que isso signifique privar as pessoas do acesso aos bens culturais que são produzidos pela humanidade. Então, querendo ou não, quando a gente fala de cultura, as pessoas, né, os locais, devem ter a liberdade de poder expressar a sua cultura em si, expressar o que estão achando, o que estão vivenciando ali naquele ambiente em que vivem. Os processos de globalização, no que diz respeito à cultura, como pilar do desenvolvimento sustentável, têm se apresentado como uma faca de dois gumes. Como eu disse a vocês, tem os dois lados, esse processo de globalização. Tem o lado positivo, que é o lado de as culturas poderem se juntarem em si, em um ambiente tecnológico. Então, locais pequenos que a gente muitas vezes nem conhece a cultura desse local, a gente pode conhecer a partir da tecnologia em si, mas tem o outro lado que eu falei para vocês, que é o fato de muitas vezes locais que são, vamos dizer, mais ricos em relação à tecnologia, tendem a impor a sua cultura, a ter mais acesso de mostrar a sua cultura, fazendo com que as outras culturas fiquem um pouco mais escondidas. A diversidade cultural é uma dimensão fundamental ao desenvolvimento sustentável. Contrariamente ao que se supõe, não existe um caminho predeterminado para o desenvolvimento de cada sociedade, tampouco como um modelo único a ser seguido pelas estratégias do desenvolvimento. Então, cada local tem a sua cultura, tem o seu processo sustentável, então não tem um modelo a ser seguido. Cada um vai seguir ao seu tempo, cada um tem o seu tempo de formação da sua cultura, de demonstrar a sua cultura, de utilizar a sustentabilidade como um meio ali para sua sobrevivência. E o que seria o desenvolvimento sustentável? Então, para a gente entender, o desenvolvimento sustentável, ele significa que os desenvolvimentos, tanto econômicos, sociais, científicos ou culturais das sociedades, devem sim garantir mais saúde, mais conforto e conhecimento, sem exaurir os recursos naturais. Então, a gente tem que ter, dentro de um desenvolvimento sustentável, eu posso dizer que um ambiente é sustentável quando ele me dá esses recursos. Ele vai garantir a minha saúde, vai garantir o meu conforto, vai garantir o meu conhecimento, sem diminuir ou sem prejudicar de maneira excessiva os recursos naturais do planeta. Então, para isso, todas as formas de relação do homem com a natureza devem ocorrer com o menor dano possível ao ambiente. Então, para que eu tenha um bom desenvolvimento sustentável, para que eu seja sustentável, eu tenho que evitar possíveis danos ao ambiente, tá? Eu tenho que preservar, tender a preservar o ambiente em si. Muitas vezes, o desenvolvimento ele é confundido com o crescimento econômico, tá? Que depende do consumo crescente de energia e recursos naturais. Então, muitas vezes, a gente acha que desenvolvimento é crescimento econômico, e muitas vezes não é. A gente tem que ter o cuidado na utilização de alguns recursos. Então, por exemplo, quando eu tenho um ambiente, eu tenho que promover o desenvolvimento desse ambiente, mas com cuidado de não fazer um mau uso dos recursos naturais que esse ambiente está ali me doando, vamos dizer, de certa maneira. Então, um ambiente pode ser desenvolvido, pode se desenvolver, mas não pode ser confundido com o crescimento econômico. Para se desenvolver, tem que crescer economicamente. Nem sempre isso ocorre, tá?
Esse tipo de desenvolvimento tende a ser insustentável quando a gente só pensa em desenvolvimento se tiver crescimento econômico. A gente tem que pensar num desenvolvimento que esteja atrelado ao meio ambiente. Quando a tecnologia, a globalização se associa ao cuidado do meio ambiente, a gente pode dizer sim que ali está ocorrendo um crescimento sustentável. Quando tem essa associação, quando tem essa preocupação de desenvolver, tá? Ter tecnologias, ter globalização e cuidar também do meio ambiente em si. Eu vou falar sobre a Agenda 21, que muitos de vocês já podem até ter ouvido falar. Ele foi um documento assinado por 179 países durante a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, tá? Que foi realizado no Rio de Janeiro. E qual é o intuito, a função, o objetivo da formação desse documento, que foi a Agenda 21? O seu principal objetivo foi criar soluções para os problemas socioambientais mundiais, baseando-se no seguinte pensamento: pensar globalmente, agir localmente. Então, a gente pode pensar como um todo, mas a gente tem que dar o primeiro passo no local em que a gente vive, tá? Então, quando eu penso na minha cultura, e dentro da minha cultura eu vou ser sustentável, eu estou agindo ali na minha localidade. E estou pensando também de maneira global. Até a próxima aula.